A mensagem de texto lia: "Por favor, ajude. Ele quebrou o braço da minha mãe." Os dedos da Marilyn, de 9 anos, estavam tremendo tão forte ela mal podia digitar. Sua mãe jazia inconsciente no chão da cozinha com dores e chorando. O número de telefone que Mary enviou a mensagem não era o de suas tias, não era da polícia. Era Dagger Thomas, presidente do capítulo Hells Angels, Ironage, um homem que ela nunca tinha conhecido, um estranho que não tinha razão para se importar. Mas quando seu telefone vibrou e ele leu aquelas 5 palavras, os Hells Angels fizeram algo que mudaria tudo. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. A cozinha de 847. Maple Creek Lane já tinha visto dias melhores. Linóleo descascando, armários que pendiam ligeiramente tortos, uma geladeira que zumbia muito alto. Mas esta noite, nada disso importava. Esta noite, o único som que preenchia aquele espaço apertado era a raiva. Raiva pura, desesperada, química. Raven Holloway estava de pé no centro daquela cozinha. Seus olhos selvagens e injetados, suas mãos tremendo, não de medo, mas de necessidade. O tipo de necessidade que esvazia um homem por dentro, que o transforma em algo menos que humano. $3. Isso era o que ele devia a pessoas que não negociavam, que não davam extensões, que cobravam dívidas de maneiras que viravam notícia noturna. Sarah Lane estava de pé do lado oposto da mesa da cozinha, suas costas pressionadas contra o balcão, seu coração batendo tão forte que ela podia sentir na garganta. Ela conhecia aquele olhar nos olhos dele. Ela já tinha visto antes, cada vez pior que a anterior. Ele esteve limpo por 6 meses uma vez. 6 meses lindos, onde ela se permitiu acreditar, esperar, imaginar um futuro onde Miera não teria que andar na ponta dos pés em sua própria casa. Mas a esperança é uma coisa frágil, e o vício é um predador paciente. Ele sempre volta. Ele sempre vence. Eu não estou te perguntando, Sarah. Eu estou te dizendo. A voz de Raven rachou, oscilando entre suplicante e ameaçadora no mesmo fôlego. O fundo de emergência. Dê-me o cartão. Dê-me a caneta agora mesmo. Suas palavras arrastaram-se ligeiramente. Evidência de seja lá o que ele já tinha colocado em seu sistema naquela noite. Pílulas, provavelmente, talvez pior. Os detalhes não importavam mais. O que importava era o desespero irradiando dele como calor. O modo como seus dedos continuavam a apertar e soltar. O modo como ele se posicionou entre ela e a única saída. Sarah balançou a cabeça, suas próprias mãos apertando a borda do balcão atrás dela. Esse dinheiro é para Miera, para roupas de escola, para comida, para manter um teto sobre a cabeça dela quando você desaparecer por dias. Sua voz estava firme, mais firme do que ela se sentia, puxando de alguma reserva de força. Ela não sabia que ainda possuía. Não posso continuar fazendo isso, Raven. Não vou. Não mais. O silêncio que se seguiu foi pior que os gritos. Naquele silêncio, Sarah viu a decisão se formar atrás dos olhos dele. O cálculo, o colapso de qualquer parede fina que ainda separava o homem que ela um dia amou do monstro que o vício havia criado. Lá em cima, sem o conhecimento de nenhum dos dois, Mary Lane, de 9 anos, pressionou o ouvido contra a porta de seu quarto, seu coelho de pelúcia agarrado apertado contra o peito, sua respiração vindo em curtos, aterrorizados suspiros. Ela já tinha ouvido essas brigas antes. Ela tinha aprendido a se encolher, a desaparecer em seu armário ou debaixo de sua cama, a fingir que estava em outro lugar, em qualquer outro lugar. Mas esta noite parecia diferente. Esta noite parecia que algo estava quebrando que não podia ser consertado. O que Raven fez em seguida o levaria para a prisão por anos. Mas a verdadeira heroína desta história, ela estava escondida lá em cima e tinha apenas 9 anos. Raven avançou pela mesa, não ao redor dela,
sobre ela, espalhando os restos de um jantar. Sarah tinha tentado fazer normal, tentado fazer seguro. Suas mãos encontraram o braço de Sarah, os dedos cravando com força, nascida do pânico e da fúria química. "Dê-me o maldito dinheiro", ele gritou, saliva voando, pupilas tão dilatadas que seus olhos pareciam negros. Sarah tentou se virar, tentou quebrar o aperto dele, seu instinto de sobrevivência finalmente superando a parte dela que passara anos dando desculpas, minimizando, protegendo-o das consequências. Sua mão livre alcançou qualquer coisa. O sabão de louça, uma caneca de café, algo para se defender. Mas Raven era mais rápido, mais forte, mais desesperado. Ele puxou o braço dela para trás com força selvagem. O som que se seguiu foi algo que Sarah ouviria em pesadelos pelo resto de sua vida. Não exatamente um estalo, não exatamente um rachado, mas algo úmido e errado e final. Um som que significava quebrado. Seu grito rasgou a casa primal e animal. O tipo de som que vem quando o corpo entende o dano antes que a mente possa processá-lo. A dor explodiu em seu braço, branca, quente e totalmente consumidora, e suas pernas dobraram sob ela. Ela desabou no chão de linóleo. Seu braço quebrado torcido em um ângulo que fez seu estômago revirar. O sangue começou a se acumular sob ela. Se da queda ou da quebra, ela não podia dizer, não podia pensar através da agonia. Acima dela, Raven ficou paralisado por exatamente 3 segundos. Seu peito arfavante, seu rosto uma máscara de horror pelo que ele havia feito. Mas o horror não conserta ossos. O horror não chama ambulâncias. O horror em homens como Raven só sabe como correr. E foi exatamente isso que ele fez. Ele passou por cima do corpo desabado de Sarah, pegou sua jaqueta da cadeira e fugiu para a noite, deixando para trás uma mulher mal consciente no chão da cozinha. E uma menininha lá em cima que tinha ouvido tudo. Que tinha ouvido o grito de sua mãe, que tinha ouvido a porta bater e que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua jovem vida. O silêncio que se seguiu foi de alguma forma pior que os gritos. Meera ficou paralisada atrás da porta de seu quarto, suas pequenas mãos ainda pressionadas contra a madeira, seu coelho caído e esquecido a seus pés. Ela tinha ouvido o estrondo. Ela tinha ouvido o grito de sua mãe, aquele terrível som animal que nenhuma criança jamais deveria ter que ouvir de seu pai. Ela tinha ouvido passos pesados, o arrastar de uma cadeira e então a porta da frente batendo tão forte que as paredes tremeram. E agora nada, apenas silêncio. O tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer voz jamais poderia. Mamãe. A palavra saiu como um mero sussurro. Sua voz tão pequena que nem sequer alcançou seu próprio quarto. As mãos de Mira estavam tremendo. Seu corpo inteiro tremia como uma folha em uma tempestade. Ela tinha 9 anos. 9 anos. E todo instinto em seu corpo estava dizendo a ela para ficar escondida, para ficar segura, para esperar o perigo passar. Mas e se o perigo não estivesse passando? E se sua mamãe precisasse dela? O pensamento cortou sua paralisia como uma faca. E antes que ela pudesse se dissuadir disso, antes que o medo pudesse enraizá-la no lugar permanentemente, Meera girou a maçaneta da porta. O corredor se estendia diante dela como um túnel escuro. Cada passo descendo aquelas escadas parecia andar por areia movediça, suas pernas pesadas e pouco cooperativas. Seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que alguém podia ouvi-lo. A casa parecia diferente agora, contaminada de alguma forma, como se a violência que havia irrompido na cozinha tivesse envenenado o próprio ar. Ela alcançou o pé da escada e espiou a esquina da cozinha, e o que ela viu lá ficaria gravado em sua memória para sempre. Sua mãe jazia no chão em uma poça de sangue se espalhando, um braço dobrado em um ângulo impossível, seus olhos mal abertos e desfocados.
Ela estava fazendo pequenos sons, não exatamente palavras, não exatamente consciência, apenas os ruídos desesperados de alguém em choque e agonia. O mundo inteiro de Mira desmoronou naquele momento. Isso não era para acontecer. As mamães deveriam ser fortes, deveriam consertar as coisas, deveriam fazer tudo ficar bem. Mas sua mamãe não estava bem. Sua mamãe precisava de alguém para consertar as coisas agora. E não havia mais ninguém. Apenas Mera. Apenas uma garota aterrorizada de 9 anos, que ainda dormia com uma luz noturna e não conseguia alcançar o armário superior da cozinha. Mamãe, mamãe, acorde. Por favor, acorde. Mera soluçou, caindo de joelhos ao lado de sua mãe. Suas pequenas mãos pairando sobre o corpo de sua mãe, mas com medo de tocar, com medo de piorar as coisas. Os olhos de Sara piscaram em direção à voz de sua filha, e por apenas um segundo, eles focaram. Realmente focaram. E neles Mera viu algo que a aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Medo. Sua mamãe estava lá assustada. Sua mamãe, que sempre lhe dissera que monstros não eram reais, estava olhando para ela com os olhos de alguém que sabia exatamente o quão reais monstros podiam ser. O pânico inundou as veias de Mira como água gelada. Ela tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha que conseguir ajuda. Mas quem? Raven tinha ido embora. Os vizinhos ela não sabia se estavam em casa, não sabia se eles sequer atenderiam a porta para uma menininha. E então ela se lembrou da tia Lisa, a irmã da mamãe, que morava a 2 cidades de distância. A mamãe a havia feito memorizar o número, a fez repetir várias e várias vezes, até que ela pudesse dizer de trás para frente e de frente para trás. Para emergências, a mamãe havia dito: isso era uma emergência. Esta era a maior emergência da vida de Mira. Com as mãos tremendo, Mera pegou o telefone de sua mãe, de onde havia caído ao lado da mesa virada. A tela estava rachada, mas ainda brilhando, ainda funcionando. Ela desbloqueou-o com dedos tremendo. Ela sabia a senha, tinha visto sua mamãe usá-la 1000 vezes e abriu a tela de mensagens. Sua visão estava embaçada pelas lágrimas, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar o telefone. Mas ela começou a digitar 555, então 27. Não, espere, 28. Ou era 27. Os números estavam se misturando em sua cabeça, o pânico tornando tudo borrado e errado. Ela digitou o que pensou estar certo, seu cérebro de terror misturando dígitos que ela conhecia perfeitamente apenas horas atrás. A mensagem jorrou dela em fragmentos quebrados. Por favor, ajude. Ele quebrou o braço da minha mãe. A mamãe não vai acordar. Eu estou com medo. Ela apertou enviar antes que pudesse reconsiderar as palavras, antes que pudesse se perguntar se eram o suficiente, se faziam sentido, se alguém entenderia o pesadelo se desenrolando nesta cozinha. A mensagem desapareceu no vazio digital. Aquele pequeno som de whoosh marcando-a como enviada. E Mera olhou para a tela, esperando pelos 3 pontos. Isso significava que alguém estava digitando de volta. Isso significava que a ajuda estava chegando. Isso significava que ela não havia acabado de falhar com sua mãe da pior maneira possível. Mera não tinha ideia de que o número para o qual ela acabara de enviar a mensagem pertencia a um homem que toda a cidade temia e que o medo estava prestes a se tornar sua maior proteção. O telefone permaneceu em silêncio em suas mãos manchadas de sangue. Segundos se arrastavam como horas. Mera olhou para sua mãe, cuja respiração havia se tornado superficial e rápida, cuja pele havia ficado pálida e pegajosa, cujos olhos continuavam tentando fechar e permanecer fechados. Não, mamãe, fique acordada. Por favor, fique acordada. Mera implorou, colocando o telefone cuidadosamente e aninhando a cabeça de sua mãe em seu colo. Ela era tão pequena, tão indefesa, e sua mamãe parecia tão pesada e quebrada e errada.
Lágrimas escorriam pelas bochechas de Mira, pingando no rosto de sua mãe, misturando-se com o sangue e o medo e a esperança desesperada de que alguém, qualquer um, responderia àquela mensagem. O telefone vibrou apenas uma vez, nítido e súbito no silêncio terrível. A cabeça de Mira se virou para ele, sua mão disparando para pegá-lo. Seu coração pulando com esperança desesperada. Uma resposta. Alguém havia respondido. Ela deslizou a tela com um polegar manchado de sangue. E o que ela viu fez sua respiração prender. Não uma mensagem de texto de volta, uma ligação telefônica. O número para o qual ela enviou a mensagem estava ligando para ela. Mas a voz que atendeu não era de suas tias. Era mais profunda, mais áspera, a voz de um homem. E em sua mente tomada pelo pânico, por um segundo terrível, Miera pensou que Raven de alguma forma tinha recebido sua mensagem, que ele estava voltando. Seu dedo pairava sobre o botão vermelho de recusar. Seu corpo inteiro tensionando para correr, para se esconder, para desaparecer. Mas algo a impediu. Talvez fosse desespero. Talvez fosse instinto. Talvez fosse o próprio universo se abaixando para guiar sua mão tremendo. Seja o que fosse, Miera apertou o botão verde e levou o telefone ao ouvido. E a voz que veio mudaria tudo. 23 milhas através da cidade em um edifício que a maioria das pessoas passava sem olhar duas vezes. Dagger Thomas sentou-se em uma mesa de madeira marcada, revisando os horários de patrulha da semana. A sede do capítulo Iron Ridge dos Hells Angels não era muito para se olhar por fora. Tijolos desgastados, janelas gradeadas, motocicletas alinhadas como soldados em formação. Mas por dentro era lar para homens que encontraram irmandade quando o mundo os havia descartado. Dagger, aos 47 anos, era presidente deste capítulo há quase 12 anos. Ele tinha visto coisas que quebrariam a maioria dos homens. Ele tinha feito coisas das quais não se orgulhava. Mas ele também havia construído algo aqui, algo que importava. Um código, uma família, uma linha na areia sobre que tipo de homens eles seriam. A sede estava relativamente quieta esta noite. Poucos irmãos espalhados jogando bilhar, tomando cervejas, conversando baixinho sobre motos e viagens, e o ritmo diário de suas vidas. O telefone de Dagger estava virado para cima na mesa ao lado de uma pilha de papéis, uma xícara de café meio vazia e seus óculos de leitura que ele fingia não precisar. Quando ele vibrou com uma mensagem de texto recebida, ele quase ignorou. Número desconhecido, provavelmente spam, provavelmente algum garoto que confundiu seu número com o de outra pessoa. Mas algo o fez pegá-lo. Talvez instinto, talvez destino, talvez apenas a inquietação de um homem que passara muitos anos aprendendo a prestar atenção a coisas que não pareciam certas. Ele leu a mensagem uma vez, depois de novo, depois uma terceira vez, sua mandíbula apertando a cada palavra. Por favor, ajude. Ele quebrou o braço da minha mãe. A mamãe não vai acordar. Eu estou com medo. 12 palavras. 12 palavras que pintavam um quadro tão vívido e tão terrível que Dagger sentiu algo frio se instalar em seu peito. Os erros de digitação, a pontuação desesperada. Isso não era spam. Isso não era uma piada de número errado. Isso era real. Isso era uma criança em crise pedindo ajuda a alguém que não estava vindo. E essa mensagem havia caído em seu colo em vez disso. Dagger tinha visto violência. Ele tinha vivido violência. Ele tinha crescido com um pai cujos punhos falavam mais alto que suas palavras. Tinha passado tempo em lugares onde a violência era moeda. Tinha vestido essas cores através de guerras de território e noites sangrentas que deixaram cicatrizes em seu corpo e sua alma. Mas violência contra uma criança, contra uma mulher, isso cruzava todas as linhas que seu clube representava. Os Hells Angels tinham uma reputação. Claro, a mídia adorava pintá-los como fora da lei e criminosos e perigos para a sociedade.
Parte disso era ganha, parte era exagerada. Mas uma coisa que era absolutamente verdadeira, escrita no próprio tecido de quem eles protegiam os seus. E agora, alguma criança aterrorizada que havia pedido ajuda cegamente na escuridão acabava de se tornar dos seus. Dagger não hesitou, não debateu, não reconsiderou. Ele apertou o botão de chamada e levou o telefone ao ouvido. Sua outra mão já levantada em um sinal para Reaper do outro lado da sala que algo estava acontecendo. O telefone tocou uma vez, duas vezes. Então uma pequena voz atendeu, tão quebrada e aterrorizada que fisicamente doía de ouvir. Olá! O choro era incontrolável, respirações ofegantes e lágrimas, e o tipo de medo que só uma criança enfrentando algo impossivelmente adulto poderia produzir. Ei, querida! Dagger disse, sua voz caindo em uma gentileza que teria surpreendido qualquer um que o conhecesse apenas de um tribunal ou uma briga de bar. Meu nome é Dagger. Eu recebi sua mensagem. Eu preciso que você me diga onde você está. Ok? Você pode fazer isso por mim? Houve uma pausa cheia de choro e respiração trêmula. E então aquela pequena voz voltou, gaguejando e quebrando. Quem é você? Onde está a tia Lisa? Eu preciso da tia Lisa. A confusão em sua voz, a percepção de que ela tinha chegado a um estranho, quase irrompeu em novo pânico. Eu sei, baby. Eu sei que você estava tentando contatar sua tia e a mensagem veio para mim em vez disso. Mas está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Meu nome é Dagger e eu vou te ajudar. Mas eu preciso saber onde você está. Qual é o seu endereço? Ele podia ouvi-la tentando pensar através do terror, tentando se lembrar de algo tão simples quanto seu próprio endereço enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. 847, Maple Creek Lane. Ela finalmente sussurrou, e Dagger já estava escrevendo, já sinalizando para Chance, que estava se aproximando dele com uma expressão preocupada. Boa garota, isso é tão bom. Agora o homem que machucou sua mãe ainda está lá? Ele está na casa? A voz de Dagger permaneceu calma, firme, mesmo quando seu próprio pulso começou a martelar. Se aquele desgraçado ainda estivesse lá, se estivesse em qualquer lugar perto daquela criança, o cálculo na cabeça de Dagger já estava mudando para cenários que envolviam ação muito mais rápida e muito menos conversa. Não, disse a vozinha, e ele podia ouvir o alívio misturado com o medo. Ele fugiu, ele machucou minha mamãe. E então ele fugiu e ela não vai acordar, e tem sangue, e eu não sei o que fazer. Ok, querida, escute-me com muita atenção. Você fez exatamente a coisa certa ao enviar uma mensagem pedindo ajuda. Você foi tão corajosa. Qual é o seu nome? Um fungar, uma respiração trêmula. Mera. O nome saiu mal audível. Mera. Esse é um nome lindo. Mera, preciso que você faça algo por mim. Você pode trancar a porta da frente se conseguir alcançá-la? Você pode fazer isso. Ele ouviu o movimento. Pequenos passos. O som de fechaduras clicando. Eu fiz, ela sussurrou. Bom, perfeito. Agora quero que você fique no telefone comigo. Ok? Não desligue. Estou a caminho de você agora mesmo. Estou trazendo ajuda. Você não está mais sozinha. Se você acredita que a segurança de uma criança importa mais do que as cores que alguém veste, clique em inscrever-se, porque o que aconteceu nos próximos 10 minutos provará que você está certo. Comente e proteja os inocentes. Se você acredita que homens de verdade protegem crianças, não importa o distintivo que usem. Dagger já estava se movendo. Telefone preso entre seu ombro e seu ouvido enquanto ele caminhava pela sede do clube. Reaper, Chance, Gunner. Agora sua voz rachou como um chicote e 3 homens imediatamente largaram o que estavam fazendo e convergiram para ele. Não havia questionamento em seus olhos.
Nenhuma hesitação quando o presidente chamava daquele jeito. Vocês se movem. Temos uma criança e sua mãe em apuros. 847, Maple Creek Lane. Violência doméstica. Mãe caída. Criança sozinha. Saímos agora. As palavras foram curtas, eficientes, e a resposta foi imediata. Reaper pegou seu colete da parte de trás de uma cadeira. Chains já estava indo para a porta. Gunner amassou sua lata de cerveja e a jogou de lado, sua expressão endurecendo em algo perigoso e focado. 4 Harleys rugiram na vida no estacionamento, o som como trovão anunciando uma tempestade. Não eram homens saindo para uma briga, embora estivessem preparados para uma se chegasse a isso. Eram homens saindo para um resgate, para uma menininha chamada Mira, que havia enviado uma mensagem para o número errado e estava prestes a descobrir que era exatamente o certo. Dagger manteve o telefone pressionado contra o ouvido enquanto subia em sua moto, o motor vibrando sob ele, poderoso e pronto. "Mera Baby, você ainda está aí?" Ele gritou sobre o ronco. "Estou aqui", veio a resposta pequena e aterrorizada. "Bom, tô chegando. Você ouve esse som? Somos eu e meus irmãos. Estamos vindo te buscar. Fique no telefone comigo, querida. Fale-me sobre sua mãe. Qual é o nome dela?" E enquanto 4 motocicletas saíam daquele estacionamento e gritavam pelas ruas de Iron Ridge Valley, Dagger Thomas continuava conversando com uma garota de 9 anos que ele nunca tinha conhecido, mantendo-a calma, mantendo-a conectada, impedindo-a de se afogar no medo enquanto eles fechavam a distância entre o terror e a segurança, entre o isolamento e a proteção, entre um número errado e um milagre. O som de 4 motores Harley-Davidson rasgando as ruas tranquilas de Iron Ridge Valley, às 21h47 de uma terça-feira à noite, foi o suficiente para acordar metade da vizinhança. As janelas se acenderam, enquanto a formação de motocicletas passava. Seus faróis cortando a escuridão como holofotes, seus motores rugindo com um propósito e urgência que nada tinha a ver com exibir-se e tudo a ver com chegar rápido a algum lugar. Dagger liderava o grupo, telefone ainda pressionado contra o ouvido sob seu capacete, sua mão direita no acelerador, seu foco inteiro dividido entre a estrada à frente e a pequena voz aterrorizada do outro lado da linha. "Mera, querida, preciso que você continue conversando comigo, ok? Fale-me sobre sua mamãe. O que ela gosta de fazer?" A voz de Dagger era firme, calma, o tipo de calma que vinha de anos de manter a compostura quando tudo ao seu redor era caos. Ele estava fazendo o que os médicos de combate fazem, o que os negociadores de reféns fazem, mantendo a mente dela ocupada, impedindo-a de entrar em pânico, mantendo-a ancorada à sua voz, para que ela não se sentisse sozinha naquele pesadelo. A resposta de Mira veio entre soluços, suas palavras tropeçando umas nas outras. Ela gosta de fazer panquecas aos domingos. Ela as faz com gotas de chocolate e ela sempre queima a primeira. E nós rimos disso. Isso parece perfeito, aposto que são deliciosas. Aposto que você ela ajuda a fazê-las, não é? Dagger serpenteava pelo trânsito. Reaper amarrado em seus 6, Chains e Gunner os flanqueando como uma formação de escolta. Eles não estavam apenas andando rápido. Eles estavam andando com precisão, com propósito para homens que andavam juntos há anos e podiam antecipar os movimentos um do outro sem uma palavra. Às vezes, Mera sussurrou, "Ela me deixa quebrar os ovos, mas eu não sou muito boa nisso. Eu coloco cascas na tigela." Sua voz quebrou na última palavra. A realidade voltando. "Minha mãe vai morrer?" A pergunta pairava no ar entre eles, crua e desesperada, e tão pesada que Dagger sentiu-a se instalar em seu peito como uma pedra. Ele poderia ter mentido. Poderia ter dado a ela platitudes fáceis e falsas promessas. Mas as crianças sabem quando você está mentindo para elas.
especialmente crianças que já aprenderam que os adultos nem sempre podem protegê-las dos monstros em suas próprias casas. Não esta noite, Dagger disse, sua voz como ferro envolto em veludo. Não enquanto eu estiver respirando. Estamos quase lá, Mera. Mais 2 minutos. Você pode ser corajosa por mais 2 minutos? Ele a ouviu tentar responder. Ouviu a palavra sim sair mais como um gemido. E então ele estava virando para Maple Creek Lane, o asfalto quebrado chacoalhando sob seus pneus, os postes de luz piscando e esparsos. A casa no 847 era exatamente o que ele esperava, e de alguma forma, pior. Pequena, caindo aos pedaços, tinta descascando do revestimento, em tiras como pele morta. Uma janela com tábuas, uma cerca de arame caindo em seções. O tipo de lugar onde coisas ruins aconteciam e ninguém olhava muito de perto, porque olhar muito de perto significava se envolver, e se envolver era perigoso. As 4 motocicletas pararam na calçada com um ronco sincronizado. Os motores cortando quase em uníssono. O silêncio súbito depois de todo aquele barulho parecendo pesado e expectante. Dagger estava fora de sua moto antes que ela parasse completamente de balançar. Suas botas batendo no asfalto, enquanto ele tirava o capacete e se movia em direção à casa com passos longos e determinados. A porta da frente estava fechada, trancada como ele havia dito a ela. Uma única luz fraca brilhava por dentro, mal visível através de uma fresta nas cortinas. Mera, Dagger disse ao telefone, sua voz mais gentil agora que ele estava ali, agora que a distância entre eles havia se resumido a apenas uma porta e alguns pés. Sou eu, estou bem na sua porta da frente. Você pode destrancá-la para mim, baby. Ele podia ouvir movimento lá dentro, pequenos passos se aproximando, o ranger de fechaduras sendo giradas por mãos pequenas demais para alcançá-las facilmente. A porta abriu lentamente, hesitantemente, e o que Dagger viu do outro lado fez todo o instinto em seu corpo gritar para se mover, para agir, para consertar isso. Mara Lane era minúscula, 9 anos, mas parecia mais nova. Tudo olhos grandes e bochechas manchadas de lágrimas e lábios tremendo. Seu cabelo loiro estava emaranhado. Seu pijama tinha gatos de desenho animado e suas mãos, suas pequenas mãos de criança, estavam cobertas de sangue. Não seu sangue. O sangue de sua mãe, de onde ela tentou ajudar, tentou estancar o sangramento, tentou fazer algo, qualquer coisa para salvar a mulher que deveria salvá-la. Atrás de Mera, visível através do corredor estreito e para a cozinha, Dagger podia ver a forma inconsciente de Sarah Lane no chão. Um braço torcido em um ângulo que fez seu estômago apertar. Uma poça de sangue se espalhando lenta e escura sob ela. O que Dagger viu em seguida tornou sua decisão instantânea, e quando a polícia chegou, eles não podiam acreditar no que encontraram. Dagger ajoelhou-se, abaixando-se ao nível dos olhos de Mira, tornando-se menor, menos intimidante, mais humano do que o motociclista vestido de couro com a barba grisalha e os emblemas que o proclamavam presidente de um clube de motociclistas que a maioria das pessoas atravessava a rua para evitar. Oi, Mera, ele disse suavemente, seus olhos encontrando os dela e segurando-os com uma firmeza que dizia sem palavras que ela podia confiar nele, que ele estava ali, que o pesadelo estava acabando. Você está segura agora. Nós te pegamos. Ele abriu os braços, não pegando, não forçando, apenas oferecendo. E Mera desabou neles como uma pessoa se afogando, agarrando uma tábua de salvação. Seu pequeno corpo tremendo com soluços que vinham de algum lugar tão profundo que pareciam rasgá-la. Atrás de Dagger, Reaper e Chains já estavam passando por eles para dentro da casa, suas botas pesadas ecoando nas tábuas do chão gastas. Não eram homens que congelavam à vista de sangue. Reaper havia sido paramédico de campo no Vietnã antes que a guerra quebrasse algo nele que nunca se curou completamente, certo?
Chains havia tirado mais de um irmão de acidentes e brigas de bar que deveriam ter sido fatais. Eles sabiam o que fazer. Jesus Cristo, Reaper murmurou enquanto se ajoelhava ao lado de Sarah, seus dedos indo imediatamente para o pescoço dela para verificar o pulso. Ela está respirando. O pulso é fraco, mas estável. Chains, pegue algo limpo para fazer pressão neste braço. Gunner, ligue agora. Gunner já estava em seu telefone, sua voz curta e profissional enquanto falava com o despachante do 911. Precisamos de uma ambulância em 847 Maple Creek Lane. Mulher adulta. Traumatismo grave no braço esquerdo. Fratura exposta. Inconsciente, mas respirando. Perda de sangue significativa. Precisamos deles aqui agora. Ele recitou as informações como se já tivesse feito isso antes, porque ele tinha. Porque esses homens viviam em um mundo onde saber como lidar com emergências era a diferença entre a vida e a morte. Chains rasgou sua camisa de flanela, pressionando o tecido acolchoado contra o pior do sangramento de Sarah. Seus braços tatuados manchados com o sangue dela, enquanto ele trabalhava com uma gentileza surpreendente para um homem de seu tamanho. Dagger pegou Miera em seus braços, aninhando-a contra seu peito, enquanto a carregava para longe da cozinha, para longe da visão de sua mãe quebrada no chão, para longe do sangue e do terror e da violência que nenhuma criança deveria testemunhar. Ela pesava quase nada. Esta menininha que foi forçada a ser tão corajosa, que salvou a vida de sua mãe com uma mensagem de texto discada incorretamente e agora estava agarrada a um estranho como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que havia se inclinado de lado. Venha aqui, pequena, Dagger murmurou em seu cabelo, sua voz rouca com uma emoção que ele não sentia há anos. Acabou. Você fez tão bem. Você a salvou. Você salvou sua mamãe. Você entende. Você é a heroína aqui. Mera enterrou o rosto em seu colete de couro, suas lágrimas encharcando os emblemas e o tecido, suas mãos agarrando sua camisa como se nunca fosse soltar. E Dagger a segurou como se fosse feita de vidro e ouro, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque naquele momento ela era. A ambulância chegou em 6 minutos após a chamada de Gunner, suas sirenes cortando a noite como uma faca. Luzes vermelhas e brancas pintando a casinha quebrada em cores estroboscópicas que faziam tudo parecer surreal e desesperador. Os paramédicos se moveram com eficiência praticada, carregando Sarah Lane em uma maca com precisão cuidadosa, enquanto chamavam sinais vitais e terminologia médica que soava como uma língua estrangeira para Mira, mas significava a diferença entre a vida e a morte para os profissionais que trabalhavam para salvar sua mãe. Dagger estava no gramado da frente com Mira ainda em seus braços, seu rosto enterrado em seu ombro, seu pequeno corpo rígido de medo. Cada vez que ela tentava olhar o que estava acontecendo e não conseguia. Ele havia enrolado seu colete de couro ao redor dos ombros dela como um cobertor. Os emblemas e insígnias que deixavam homens adultos nervosos, agora servindo de conforto para uma criança traumatizada que havia se agarrado a ele, como se ele fosse o único porto seguro em uma tempestade que ameaçava afogá-la. Quando a ambulância se afastou da Maple Creek Lane em direção ao Hospital St. Helena, não estava sozinha. 4 Harleys seguiam em formação apertada, seus faróis criando um corredor de luz atrás do veículo de emergência, seus motores um ronco baixo que de alguma forma soava protetor em vez de ameaçador. Dagger cavalgava com Mera empoleirada à sua frente, seus braços a enclausurando com segurança, uma mão no guidão e a outra envolvendo seu pequeno corpo para mantê-la segura. Não era legal. Não era seguro por nenhuma medida convencional. Mas deixá-la para trás não era uma opção. E deixá-la ir em uma ambulância sem alguém em quem ela confiava, menos ainda. Reaper, Chains e Gunner os flanqueavam, criando uma escolta que parecia algo de um filme. Fora da lei correndo pela noite,
Não para escapar da lei, mas para garantir que uma família quebrada chegasse à salvação. A sala de emergência de St. Helena, às 22h15 de uma terça-feira à noite, estava relativamente quieta até que 4 motociclistas vestidos de couro entraram pelas portas automáticas com uma criança coberta de sangue e rostos que diziam que eles não iriam a lugar algum. A enfermeira na recepção ergueu os olhos, seus olhos arregalando, sua mão instintivamente movendo-se em direção ao telefone que chamaria a segurança. Os Hells Angels tinham uma reputação em Iron Ridge Valley, e essa reputação geralmente não envolvia hospitais, a menos que alguém estivesse sendo costurado depois de uma briga de bar ou levado pela polícia. A visão do presidente Dagger Thomas e 3 de seus irmãos mais confiáveis entrando na emergência, ainda usando seus coletes, ainda carregando o cheiro de escapamento de motocicleta e urgência, deixou cada funcionário do hospital nas proximidades tenso com um cansaço que vinha de anos lidando com a violência e suas consequências. Dagger leu a sala instantaneamente, viu o medo e a suspeita e levantou uma mão em um gesto de paz enquanto mantinha Mera perto com a outra. Sua voz, quando ele falou, era calma e medida. A voz de um homem que entendia que parecia intimidante e estava deliberadamente desarmando a situação antes que ela pudesse escalar. Somos nós que os encontramos. A mulher que acabaram de trazer e esta menininha, nós vamos ficar. Não foi um pedido, não foi uma ameaça. Foi uma simples declaração de fato entregue com um tipo de certeza que deixava claro que discutir seria inútil. A enfermeira olhou de Dagger para Mera, viu o sangue nas mãos e pijamas da criança. Viu o modo como ela estava agarrada a este motociclista de aparência rude, como se ele fosse seu pai, e algo em sua expressão mudou de alarme para compreensão. A mãe está sendo preparada para a cirurgia de emergência agora, a enfermeira disse, seu profissionalismo superando sua reação inicial. Você pode esperar na área da família. Há um banheiro no corredor onde a pequena pode se limpar. Ela os direcionou para uma sala de espera com cadeiras de plástico aparafusadas ao chão, luzes fluorescentes que zumbiam fracamente acima e o cheiro de desinfetante e café ruim que permeava todo o hospital na América. Dagger levou Mera ao banheiro primeiro, ajudando-a a lavar o sangue de suas mãos com água morna e toalhas de papel. Suas grandes mãos cicatrizadas surpreendentemente gentis, enquanto ele limpava entre seus pequenos dedos, conversando com ela suavemente o tempo todo sobre nada e tudo. Sobre o quão corajosa ela era, sobre como os médicos eram os melhores do vale, sobre como sua mamãe era forte e lutadores não desistem. De volta à sala de espera, Dagger se ajeitou em uma daquelas cadeiras de plástico desconfortáveis e Mera imediatamente subiu em seu colo, recusando-se a ficar a centímetros dele. Sua mão encontrou a dele e a apertou com uma força surpreendentemente forte para alguém tão pequena. Como se ela tivesse medo de que, se soltasse, ele pudesse desaparecer da mesma forma que todos os outros adultos em sua vida apareciam. Este endurecido presidente de motociclistas, este homem que passou décadas construindo uma reputação de alguém com quem você não se mete, que cumpriu pena e travou guerras, literais e figurativas, sentou-se lá segurando uma garota aterrorizada de 9 anos e falando com ela em tons tão suaves que Reaper e Chains, de guarda por perto, tiveram que se esforçar para ouvir. Ele contou a ela a história sobre sua própria filha, adulta agora e morando no Oregon, sobre a vez em que ela quebrou o braço caindo de um balanço e como ele estava lá assustado. Mas como ela tinha sido forte. Ele contou a ela sobre a primeira vez que ele andou de motocicleta e como isso o fez se sentir livre. Ele contou a ela qualquer coisa e tudo para manter sua mente ocupada, para impedi-la de se afogar no medo. Os médicos levaram Sarah para a cirurgia 20 minutos após a chegada. E no momento em que eles empurraram sua mãe pela área de espera em direção às salas de cirurgia, a frágil compostura de Mera se estilhaçou.
Ela avançou tentando alcançar sua mãe, sua voz subindo em um lamento que cortou o silêncio estéril do hospital como uma sirene. Mamãe, mamãe, não me deixe. Por favor, não me deixe. Dagger a pegou, puxando-a de volta contra seu peito, virando o rosto dela para seu ombro, para que ela não visse sua mãe desaparecer por aquelas portas duplas. Não visse as 4 linhas e a máscara de oxigênio e todos os equipamentos médicos que tornavam tudo tão mais aterrorizante do que já era. Ei, olhe para mim, Mera. Olhe para mim. Dagger disse, suas mãos em cada lado do rosto dela, inclinando a cabeça dela para cima para que seus olhos cheios de lágrimas encontrassem os dele. Eles vão consertá-la. É o que os médicos fazem. Eles consertam as pessoas. Eles vão juntar o braço dela e estancar o sangramento e ter certeza de que ela está bem. E eu te prometo por tudo o que tenho, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou ficar bem aqui com você até que ela acorde. Você entende? Mira assentiu. Incapaz de falar por causa das lágrimas. E Dagger a puxou para perto novamente, balançando-a ligeiramente naquela cadeira de plástico desconfortável. Sua presença, uma parede sólida entre ela e o terror que ameaçava consumi-la. Lembra quando Mera enviou aquela mensagem de texto para o número errado? Neste momento ficou claro que era exatamente o certo. Mas enquanto os médicos lutavam para salvar o braço de Sarah em uma sala de cirurgia 3 andares acima, enquanto Meera finalmente chorava até cair em um semissono exausto contra o peito de Dagger, Raven Holloway estava cometendo o maior erro de sua vida patética. O telefone de Dagger vibrou em seu bolso e ele o extraiu cuidadosamente sem perturbar Meera. Viu o nome do detetive Morrison na tela e atendeu em voz baixa. A voz de Thomas Morrison veio curta e profissional. Precisamos de uma descrição do agressor e uma declaração. Você foi quem ligou. Dagger olhou para Mira, então para Reaper, que imediatamente se aproximou para assumir a guarda, se necessário. O nome dele é Raven Holloway. Ex ou namorado de Sarah, não tenho certeza. Viciado, violento, quebrou o braço dela porque ela não lhe daria dinheiro. A criança disse que ele fugiu quando percebeu o que havia feito. Ele forneceu uma descrição física do que Meera lhe havia dito durante a viagem. Altura, porte, marcas distintivas. Mas Dagger não apenas chamou a polícia. Ele fez outra ligação, esta, para a sede do clube, para irmãos que já estavam em alerta. Porque quando o presidente saía com 3 homens em uma emergência, todo o capítulo sabia que algo sério estava acontecendo. Raven Holloway, Dagger disse ao telefone, sua voz caindo em algo mais frio, algo mais duro. Viciado, acabou de quebrar o braço de uma mulher na frente de sua filha de 9 anos. Eu quero que ele seja encontrado esta noite. Eu quero saber cada buraco em que ele possa se arrastar, cada traficante de quem ele compra, cada lugar onde ele se sinta seguro. E quando você o encontrar, me ligue primeiro. Ninguém o toca. Isso é para a polícia. Mas eu quero que ele seja encontrado. A resposta foi imediata, afirmativa, e Dagger sabia que dentro de 1 hora haveria motociclistas verificando cada casa de drogas conhecida, cada antro de jogo, cada lugar para onde um viciado desesperado poderia correr quando o mundo estivesse se fechando. A justiça estava começando a se formar, lenta e inexorável como uma tempestade se formando, e Raven Holloway não tinha mais onde se esconder. O detetive Robert Morrison trabalhava em casos de violência doméstica em Iron Ridge Valley há 16 anos, tempo suficiente para reconhecer padrões. Tempo suficiente para saber que o que parecia um incidente isolado quase nunca era. Quando a ligação chegou sobre uma mulher com um braço quebrado e uma criança encontrada por membros dos Hells Angels, seu primeiro instinto foi a suspeita. Motociclistas não tropeçavam em situações de violência doméstica por pura bondade de seus corações. Havia sempre um ângulo, sempre uma conexão, sempre algo que não batia.
Mas enquanto ele começava a pesquisar o nome de Raven Holloway no sistema enquanto dirigia para Saint Helena, a imagem que surgiu apertou sua mandíbula com uma raiva familiar. Raven Holloway não era apenas um cara que teve uma noite ruim. Ele tinha um registro que lia como uma compilação de grandes sucessos do lixo humano. 2 incidentes anteriores de violência doméstica, ambas as acusações retiradas quando as vítimas se recusaram a testemunhar. 3 acusações de posse de drogas, uma prisão por agressão fora de um bar, que foi reduzida para conduta desordeira. Uma ordem de restrição arquivada e depois retirada. O padrão era de escalada de livro, manipulação, um sistema que continuava dando a ele chances que ele não merecia enquanto as mulheres pagavam o preço por suas falhas. Morrison tinha visto isso centenas de vezes, e nunca foi fácil de engolir. O que tornava este caso diferente era a conexão com os Hells Angels, e foi isso que trouxe Morrison pelas portas da sala de emergência às 23h30 da noite. Seu distintivo de detetive em seu cinto e perguntas já se formando. Ele encontrou Dagger Thomas exatamente onde a enfermeira disse que ele estaria, sentado na área de espera da família, com uma menininha loira adormecida em seus braços, seu rosto manchado de lágrimas e pacífico da maneira que só crianças exaustas conseguem. 3 outros motociclistas estavam por perto como sentinelas, seus coletes de couro os identificando como Hells Angels. Suas posturas relaxadas, mas alertas da maneira de homens que passaram tempo em lugares onde baixar a guarda o machucava. Morrison se aproximou cautelosamente, uma mão perto de seu distintivo, sua expressão cuidadosamente neutra. Thomas, sou o detetive Morrison. Preciso fazer algumas perguntas sobre esta noite. Dagger olhou para cima, seus olhos avaliando Morrison no mesmo momento em que Morrison o avaliava. Detetive, ele reconheceu sua voz baixa para evitar acordar Miera. Perguntado, não havia hostilidade em seu tom, mas também não havia indiferença, apenas um homem declarando que estava disposto a cooperar em seus próprios termos. Morrison puxou seu caderno, clicou sua caneta e começou com a pergunta óbvia. Como você chegou a 857 Maple Creek Lane esta noite? Qual é a sua conexão com Sarah Lane ou Raven Holloway? A expressão de Dagger não mudou, mas algo frio cintilou atrás de seus olhos. Nenhuma conexão. Nunca conheci nenhum deles antes desta noite. Recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido, criança pedindo ajuda. Disse que alguém quebrou o braço de sua mãe. Liguei para o número, conversei com a garota, peguei o endereço e fui. O ceticismo de Morrison deve ter aparecido em seu rosto porque Dagger moveu Mara cuidadosamente em seus braços e puxou seu telefone com sua mão livre. Verifique meu telefone. A mensagem daquela menininha tem carimbo de data, hora, às 21h47. Estávamos no local às 22h03, 16 minutos da mensagem à chegada. Nós respondemos, onde você estava? A pergunta pairava no ar entre eles, crua e desesperada, e tão pesada que Dagger sentiu-a se instalar em seu peito como uma pedra. Ele poderia ter mentido. Poderia ter dado a ela platitudes fáceis e falsas promessas. Mas as crianças sabem quando você está mentindo para elas. Especialmente crianças que já aprenderam que os adultos nem sempre podem protegê-las dos monstros em suas próprias casas. Não esta noite, Dagger disse, sua voz como ferro envolto em veludo. Não enquanto eu estiver respirando. Estamos quase lá, Mara. Mais 2 minutos. Você pode ser corajosa por mais 2 minutos? Ele a ouviu tentar responder, ouviu a palavra sim sair mais como um gemido. E então ele estava virando para Maple Creek Lane, o asfalto quebrado chacoalhando sob seus pneus, os postes de luz piscando e esparsos. A casa no 847 era exatamente o que ele esperava, e de alguma forma, pior, pequena, caindo aos pedaços, tinta descascando do revestimento em tiras como pele morta. Uma janela com tábuas.
Uma cerca de arame caindo em seções. O tipo de lugar onde coisas ruins aconteciam. E ninguém olhava muito de perto, porque olhar muito de perto significava se envolver. E se envolver era perigoso. As 4 motocicletas pararam na calçada com um ronco sincronizado. Os motores cortando quase em uníssono. O silêncio súbito depois de todo aquele barulho parecendo pesado e expectante. Dagger estava fora de sua moto antes que ela parasse completamente de balançar. Suas botas batendo no asfalto enquanto ele tirava o capacete e se movia em direção à casa com passos longos e determinados. A porta da frente estava fechada, trancada como ele havia dito a ela. Uma única luz fraca brilhava por dentro, mal visível através de uma fresta nas cortinas. Mera, Dagger disse ao telefone, sua voz mais gentil agora que ele estava ali, agora que a distância entre eles havia se resumido a apenas uma porta e alguns pés. Sou eu. Estou bem na sua porta da frente. Você pode destrancá-la para mim, baby. Ele podia ouvir movimento lá dentro, pequenos passos se aproximando, o ranger de fechaduras, sendo giradas por mãos pequenas demais para alcançá-las facilmente. A porta abriu lentamente, hesitantemente, e o que Dagger viu do outro lado fez todo instinto em seu corpo gritar para se mover, para agir, para consertar isso. Mara Lane era minúscula, 9 anos, mas parecia mais nova. Tudo olhos grandes e bochechas manchadas de lágrimas e lábios tremendo. Seu cabelo loiro estava emaranhado. Seu pijama tinha gatos de desenho animado. E suas mãos, suas pequenas mãos de criança, estavam cobertas de sangue. Não seu sangue. O sangue de sua mãe, de onde ela tentou ajudar, tentou estancar o sangramento, tentou fazer algo, qualquer coisa para salvar a mulher que deveria salvá-la. Atrás de Mira, visível através do corredor estreito e para a cozinha, Dagger podia ver a forma inconsciente de Sarah Lane no chão. Um braço torcido em um ângulo que fez seu estômago apertar. Uma poça de sangue se espalhando lenta e escura sob ela. O que Dagger viu em seguida tornou sua decisão instantânea. E quando a polícia chegou, eles não podiam acreditar no que encontraram. Dagger ajoelhou-se, abaixando-se ao nível dos olhos de Mira, tornando-se menor, menos intimidante, mais humano do que o motociclista vestido de couro com a barba grisalha e os emblemas que o proclamavam presidente de um clube de motociclistas que a maioria das pessoas atravessava a rua para evitar. Oi, Mera, ele disse suavemente, seus olhos encontrando os dela e segurando-os com uma firmeza que dizia sem palavras que ela podia confiar nele, que ele estava ali, que o pesadelo estava acabando. Você está segura agora. Nós te pegamos. Ele abriu os braços, não pegando, não forçando, apenas oferecendo. E Mera desabou neles como uma pessoa se afogando agarrando uma tábua de salvação. Seu pequeno corpo tremendo com soluços que vinham de algum lugar tão profundo que pareciam rasgá-la. Atrás de Dagger, Reaper e Chains já estavam passando por eles para dentro da casa, suas botas pesadas ecoando nas tábuas do chão gastas. Não eram homens que congelavam à vista de sangue. Reaper havia sido paramédico de campo no Vietnã antes que a guerra quebrasse algo nele que nunca se curou completamente. Chains havia tirado mais de um irmão de acidentes e brigas de bar que deveriam ter sido fatais. Eles sabiam o que fazer. Jesus Cristo, Reaper murmurou enquanto se ajoelhava ao lado de Sarah, seus dedos indo imediatamente para o pescoço dela para verificar o pulso. Ela está respirando. O pulso é fraco, mas estável, Chains. Pegue algo limpo para fazer pressão neste braço. Gunner, ligue agora. Gunner já estava em seu telefone, sua voz curta e profissional enquanto falava com o despachante do 911. Precisamos de uma ambulância em 857 Maple Creek Lane. Mulher adulta, traumatismo grave no braço esquerdo, fratura exposta, inconsciente mas respirando, perda de sangue significativa. Precisamos deles aqui agora. Ele lhe recitou as informações como se já tivesse feito isso antes, porque ele tinha.
Porque esses homens viviam em um mundo onde saber como lidar com emergências era a diferença entre a vida e a morte. Chains rasgou sua camisa de flanela, pressionando o tecido acolchoado contra o pior do sangramento de Sarah. Seus braços tatuados manchados com o sangue dela, enquanto ele trabalhava com uma gentileza surpreendente para um homem de seu tamanho. Dagger pegou Mira em seus braços, aninhando-a contra seu peito enquanto a carregava para longe da cozinha, para longe da visão de sua mãe quebrada no chão, para longe do sangue e do terror e da violência que nenhuma criança deveria testemunhar. Ela pesava quase nada. Esta menininha que foi forçada a ser tão corajosa, que salvou a vida de sua mãe com uma mensagem de texto discada incorretamente e agora estava agarrada a um estranho como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que havia se inclinado de lado. "Venha aqui, pequena", Dagger murmurou em seu cabelo, sua voz rouca com uma emoção que ele não sentia há anos. "Acabou. Você fez tão bem. Você a salvou. Você salvou sua mamãe. Você entende? Você é a heroína aqui." Mera enterrou o rosto em seu colete de couro, suas lágrimas encharcando os emblemas e o tecido, suas mãos agarrando sua camisa como se nunca fosse soltar. E Dagger a segurou como se fosse feita de vidro e ouro, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque naquele momento, ela era. A ambulância chegou em 6 minutos após a chamada de Gunner. Suas sirenes cortando a noite como uma faca. Luzes vermelhas e brancas pintando a pequena casa quebrada em cores estroboscópicas que fizeram tudo parecer surreal e desesperador. Os paramédicos moveram-se com eficiência praticada, carregando Sarah Lane em uma maca com precisão cuidadosa, enquanto chamavam sinais vitais e terminologia médica que soava como uma língua estrangeira para Mira, mas significava a diferença entre vida e morte para os profissionais trabalhando para salvar sua mãe. Dagger estava no gramado da frente com Mira ainda em seus braços, seu rosto enterrado em seu ombro, seu pequeno corpo rígido de medo. Toda vez que ela tentava olhar o que estava acontecendo e não conseguia, ele enrolava seu colete de couro em seus ombros como um cobertor. Os emblemas e insígnias que deixavam homens adultos nervosos, agora servindo como conforto para uma criança traumatizada que se agarrou a ele como se ele fosse o único porto seguro em uma tempestade que ameaçava afogá-la. Quando a ambulância se afastou da Maple Creek Lane em direção ao Hospital St. Helena, não estava sozinha. 4 Harleys seguiram em formação apertada, seus faróis criando um corredor de luz atrás do veículo de emergência, seus motores um ronco baixo que de alguma forma soava protetor em vez de ameaçador. Dagger cavalgava com Mira empoleirada à sua frente, seus braços a enclausurando com segurança, uma mão no guidão e a outra envolvendo seu pequeno corpo para mantê-la segura. Não era legal. Não era seguro por qualquer medida convencional, mas deixá-la para trás não era uma opção. E deixá-la ir em uma ambulância sem alguém em quem ela confiava menos ainda. Reaper, Chains e Gunner os flanqueavam, criando uma escolta que parecia algo de um filme. Fora da lei correndo pela noite, não para escapar da lei, mas para garantir que uma família quebrada chegasse à salvação. A sala de emergência de St. Helena, às 22h15 de uma terça-feira à noite, estava relativamente quieta até que 4 motociclistas vestidos de couro entraram pelas portas automáticas com uma criança coberta de sangue e rostos que diziam que eles não iriam a lugar nenhum. A enfermeira na recepção ergueu os olhos, seus olhos arregalando, sua mão instintivamente movendo-se em direção ao telefone que chamaria a segurança. Os Hells Angels tinham uma reputação em Iron Ridge Valley, e essa reputação geralmente não envolvia hospitais a menos que alguém estivesse sendo costurado depois de uma briga de bar ou levado pela polícia. A visão do presidente Dagger Thomas e 3 de seus irmãos mais confiáveis entrando na emergência, ainda usando seus coletes, ainda carregando o cheiro de escapamento de motocicleta e urgência,
Deixou cada funcionário do hospital nas proximidades tenso com um cansaço que vinha de anos de lidar com a violência e suas consequências. Dagger leu a sala instantaneamente, viu o medo e a suspeita e levantou uma mão em um gesto de paz enquanto mantinha Mera perto com a outra. Sua voz, quando ele falou, era calma e medida. A voz de um homem que entendia que parecia intimidante e estava deliberadamente desarmando a situação antes que ela pudesse escalar. Somos nós que os encontramos, a mulher que acabaram de trazer e esta menininha, nós vamos ficar. Não foi um pedido, não foi uma ameaça, foi uma simples declaração de fato entregue com o tipo de certeza que deixava claro que discutir seria inútil. A enfermeira olhou de Dagger para Mira, viu o sangue nas mãos e pijamas da criança, viu o modo como ela estava agarrada a este motociclista de aparência rude, como se ele fosse seu pai, e algo em sua expressão mudou de alarme para compreensão. A mãe está sendo preparada para a cirurgia de emergência agora, a enfermeira disse, seu profissionalismo superando sua reação inicial. Vocês podem esperar na área da família. Há um banheiro no corredor onde a pequena pode se limpar. Ela os direcionou para uma área de espera com cadeiras de plástico aparafusadas ao chão, luzes fluorescentes que zumbiam fracamente acima, e o cheiro de desinfetante e café ruim que permeava todo o hospital na América. Dagger levou Mira ao banheiro primeiro, ajudando-a a lavar o sangue de suas mãos com água morna e toalhas de papel. Suas grandes mãos cicatrizadas surpreendentemente gentis enquanto ele limpava entre seus pequenos dedos, conversando com ela suavemente o tempo todo sobre nada e tudo. Sobre como ela era corajosa, sobre como os médicos eram os melhores no vale, sobre como sua mamãe era forte e lutadores não desistem. De volta à área de espera, Dagger se ajeitou em uma daquelas cadeiras de plástico desconfortáveis, e Mira imediatamente subiu em seu colo, recusando-se a ficar a centímetros dele. Sua mão encontrou a dele e a apertou com uma força surpreendentemente forte para alguém tão pequena, como se ela tivesse medo de que, se soltasse, ele pudesse desaparecer da mesma forma que todos os outros adultos em sua vida apareciam. Este endurecido presidente de motociclistas, este homem que passou décadas construindo uma reputação de alguém com quem você não se mete, que cumpriu pena e travou guerras, literais e figurativas, sentou-se naquela área segurando uma garota aterrorizada de 9 anos e falando com ela em tons tão suaves que Reaper e Chains, de guarda por perto, tiveram que se esforçar para ouvir. Ele contou a ela histórias sobre sua própria filha, adulta agora e morando no Oregon, sobre a vez em que ela quebrou o braço caindo de um balanço, e como ele estava assustado, mas como ela tinha sido forte. Ele contou a ela sobre a primeira vez que ele andou de motocicleta e como isso o fez se sentir livre. Ele contou a ela qualquer coisa e tudo para manter sua mente ocupada, para impedi-la de se afogar no medo. Os médicos levaram Sarah para a cirurgia 20 minutos após a chegada. E no momento em que eles empurraram sua mãe pela área de espera em direção às salas de cirurgia, a frágil compostura de Mira se estilhaçou. Ela avançou tentando alcançar sua mãe, sua voz subindo em um lamento que cortou o silêncio estéril do hospital como uma sirene. Mamãe. Mamãe, não me deixe. Por favor, não me deixe. Dagger a pegou, puxando-a de volta contra seu peito, virando o rosto dela para seu ombro para que ela não visse sua mãe desaparecer por aquelas portas duplas. Não visse as 4 linhas e a máscara de oxigênio e todos os equipamentos médicos que tornavam tudo tão mais aterrorizante do que já era. Ei, olhe para mim, Mera, olhe para mim. Dagger disse, suas mãos em cada lado do rosto dela, inclinando a cabeça dela para cima para que seus olhos cheios de lágrimas encontrassem os dele. Eles vão consertá-la. É o que os médicos fazem. Eles consertam as pessoas. Eles vão juntar o braço dela e estancar o sangramento e ter certeza de que ela está bem.
E eu te prometo por tudo o que tenho, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou ficar bem aqui com você até que ela acorde. Você entende? Meera assentiu, incapaz de falar por causa das lágrimas. E Dagger a puxou para perto novamente, balançando-a ligeiramente naquela cadeira de plástico desconfortável. Sua presença, uma parede sólida entre ela e o terror que ameaçava consumi-la. Lembra quando Meera enviou aquela mensagem de texto para o número errado? Neste momento ficou claro que era exatamente o certo. Mas enquanto os médicos lutavam para salvar o braço de Sarah em uma sala de cirurgia 3 andares acima, enquanto Meera finalmente chorava até cair em um semissono exausto contra o peito de Dagger, Raven Holloway estava cometendo o maior erro de sua vida patética. O telefone de Dagger vibrou em seu bolso e ele o extraiu cuidadosamente sem perturbar Meera. Viu o nome do detetive Morrison na tela e atendeu em voz baixa. A voz de Thomas Morrison veio curta e profissional. Precisamos de uma descrição do agressor e uma declaração. Você é quem ligou. Dagger olhou para Meera, então para Reaper, que imediatamente se aproximou para assumir a guarda, se necessário. O nome dele é Raven Holloway, ex ou namorado de Sarah. Não tenho certeza de qual. Viciado, violento, quebrou o braço dela porque ela não lhe daria dinheiro. A criança disse que ele fugiu quando percebeu o que havia feito. Ele forneceu descrição física do que Meera lhe havia dito durante a viagem. Altura, porte, marcas distintivas. Mas Dagger não apenas chamou a polícia. Ele fez outra ligação, esta, para a sede do clube, para irmãos que já estavam em alerta. Porque quando o presidente saía com 3 homens em uma emergência, todo o capítulo sabia que algo sério estava acontecendo. Raven Holloway, Dagger disse ao telefone, sua voz caindo em algo mais frio, algo mais duro. Viciado, acabou de quebrar o braço de uma mulher na frente de sua filha de 9 anos. Eu quero que ele seja encontrado esta noite. Eu quero saber cada buraco em que ele possa se arrastar, cada traficante de quem ele compra, cada lugar onde ele se sinta seguro. E quando você o encontrar, me ligue primeiro. Ninguém o toca. Isso é para a polícia. Mas eu quero que ele seja encontrado. A resposta foi imediata, afirmativa. E Dagger sabia que dentro de 1 hora haveria motociclistas verificando cada casa de drogas conhecida, cada antro de jogo, cada lugar para onde um viciado desesperado poderia correr. Quando o mundo estava se fechando, a justiça estava começando a se formar, lenta e inexorável, como uma tempestade se formando. E Raven Holloway não tinha mais onde se esconder. O detetive Robert Morrison trabalhava em casos de violência doméstica em Iron Ridge Valley há 16 anos. Tempo suficiente para reconhecer padrões, tempo suficiente para saber que o que parecia um incidente isolado quase nunca era. Quando a ligação chegou sobre uma mulher com um braço quebrado e uma criança encontrada por membros dos Hells Angels, seu primeiro instinto foi a suspeita. Motociclistas não tropeçavam em situações de violência doméstica por pura bondade de seus corações. Havia sempre um ângulo, sempre uma conexão, sempre algo que não batia. Mas enquanto ele começava a pesquisar o nome de Raven Holloway no sistema, enquanto dirigia para St. Helena's, a imagem que surgiu apertou sua mandíbula com uma raiva familiar. Raven Holloway não era apenas um cara que teve uma noite ruim. Ele tinha um registro que lia como uma compilação de grandes sucessos do lixo humano. 2 incidentes anteriores de violência doméstica. Ambas as acusações retiradas quando as vítimas se recusaram a testemunhar. 3 acusações de posse de drogas. 1 prisão por agressão fora de um bar que foi reduzida para conduta desordeira. 1 ordem de restrição arquivada e depois retirada. O padrão era de escalada de livro, manipulação, um sistema que continuava dando a ele chances que ele não merecia. Enquanto as mulheres pagavam o preço por suas falhas, Morrison tinha visto isso 100 vezes.
e nunca foi mais fácil de engolir. O que tornava este caso diferente era a conexão com os Hells Angels. E foi isso que trouxe Morrison pelas portas da sala de emergência às 23h30 da noite. Seu distintivo de detetive em seu cinto e perguntas já se formando. Ele encontrou Dagger Thomas exatamente onde a enfermeira disse que ele estaria, sentado na área de espera da família, com uma menininha loira adormecida em seus braços, seu rosto manchado de lágrimas e pacífico, da maneira que só crianças exaustas conseguem. 3 outros motociclistas estavam por perto como sentinelas, seus coletes de couro os identificando como Hells Angels. Suas posturas relaxadas, mas alertas da maneira de homens que passaram tempo em lugares onde baixar a guarda o machucava. Morrison se aproximou cautelosamente, uma mão perto de seu distintivo, sua expressão cuidadosamente neutra. Thomas, sou o detetive Morrison. Preciso fazer algumas perguntas sobre esta noite. Dagger olhou para cima, seus olhos avaliando Morrison, no mesmo momento em que Morrison o avaliava. Detetive, ele reconheceu, sua voz baixa para evitar acordar Miera. Perguntado, não havia hostilidade em seu tom, mas também não havia indiferença, apenas um homem declarando que estava disposto a cooperar em seus próprios termos. Morrison puxou seu caderno, clicou sua caneta e começou com a pergunta óbvia. Como você veio parar na 847 Maple Creek Lane esta noite? Qual é a sua conexão com Sarah Lane ou Raven Holloway? A expressão de Dagger não mudou, mas algo frio cintilou atrás de seus olhos. Nenhuma conexão. Nunca conheci nenhum deles antes desta noite. Recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Criança pedindo ajuda. Disse que alguém quebrou o braço de sua mãe. Liguei para o número. Conversei com a garota, peguei o endereço e fui. O ceticismo de Morrison deve ter aparecido em seu rosto porque Dagger moveu Miera cuidadosamente em seus braços e puxou seu telefone com sua mão livre. Verifique meu telefone. A mensagem de texto daquela menininha tem carimbo de data, horas 9h47. Estávamos no local às 10h03. 16 minutos para a mensagem à chegada. Nós respondemos, onde você estava? A pergunta pairava no ar entre eles. Não exatamente uma acusação, mas perto o suficiente para picar. Morrison pegou o telefone oferecido, rolou as mensagens, viu o apelo desesperado de Miera, viu o carimbo de data-hora, viu o registro de chamadas mostrando que Dagger havia permanecido no telefone com ela durante toda a viagem. A evidência era irrefutável, e isso completamente desfez as suposições iniciais de Morrison. Estes motociclistas não tinham aparecido porque estavam envolvidos em algo sombrio. Eles tinham aparecido porque uma criança aterrorizada havia acidentalmente enviado um pedido de ajuda a um estranho que realmente respondeu. Morrison devolveu o telefone, seu respeito pela situação mudando em tempo real. Isso é um bom trabalho, ele disse simplesmente e o quis dizer. Você provavelmente salvou a vida dela e das crianças. Mas enquanto Morrison continuava sua investigação, puxando registros e fazendo ligações, o quadro que surgiu ficou mais sombrio e mais complicado. Raven Holloway não era apenas um viciado violento que havia machucado sua namorada em uma raiva. Ele era um homem circulando o ralo, afogando-se em dívidas e más decisões que estavam prestes a puxar todos ao seu redor para baixo. A primeira reviravolta veio quando Morrison recebeu uma ligação de um detetive na unidade de crimes financeiros que estava construindo um caso contra Raven por meses. Você tem Raven Holloway sinalizado? A voz no telefone perguntou. Sim, violência doméstica. Agressão. Por quê? Morrison perguntou, já sentindo que isso seria ruim. Porque ele também está sob investigação por abuso de idosos e roubo. Roubou $15 mil de sua própria mãe nos últimos 6 meses. Esgotou a conta de aposentadoria dela para alimentar um vício em jogos de azar que ela nem sabia que ele tinha. Morrison sentiu seu estômago revirar. $15 mil. Não apenas dinheiro de drogas. Não apenas algumas centenas aqui e ali.
Um roubo sistemático e calculado da mulher que o criou, que provavelmente deu desculpas para ele por toda a sua vida, que confiou a ele acesso às suas contas porque ele era seu filho. E certamente seu filho não a trairia assim. Mas Raven tinha porque o vício não reconhece laços familiares ou linhas morais. Ele só reconhece necessidade e oportunidade. E as pessoas a quem Raven devia aquele dinheiro não eram credores pacientes que enviavam cartas com palavras fortes. Eles eram o tipo de pessoas que cobravam dívidas com tacos de beisebol e chaves de roda que não se importavam se havia uma mulher e uma criança na casa quando vinham cobrar. A segunda ligação que Morrison recebeu, esta de um informante confidencial no submundo do crime, fez tudo se encaixar em um quadro geral horripilante. A palavra na rua é que Raven Holloway deveria pagar esta noite. Tipo esta noite, a equipe a quem ele deve, eles estavam indo para o lugar dele por volta das 10 para cobrar de um jeito ou de outro. Morrison olhou para o seu relógio. 10. Bem na hora em que Dagger e seus irmãos estavam chegando àquela casa na Maple Creek Lane. Se os motociclistas não tivessem chegado primeiro, se o texto mal digitado de Myra não tivesse trazido proteção em vez de apenas simpatia, ela e sua mãe estariam naquela casa quando cobradores de dívidas armados aparecessem procurando dinheiro que Raven não tinha. Elas teriam sido danos colaterais na guerra de outra pessoa. Pegas em fogo cruzado que não tinha nada a ver com elas e tudo a ver com a patética desculpa de homem que havia trazido violência para suas vidas. A pior parte, a noite de Raven estava prestes a piorar ainda mais. Se você acha que covardes merecem enfrentar a justiça, comente sem mais mentiras. Se você não suporta abusadores que atacam os vulneráveis, clique no botão curtir, porque este canalha está prestes a aprender como são as consequências reais. Morrison coordenou com as unidades de patrulha, emitindo um APB sobre Raven Holloway, com instruções para abordar com cautela e apreender no local. Ele não teve que esperar muito. Às 11h53, apenas 3 horas depois de ter quebrado o braço de sua namorada e fugido para a noite, Raven Holloway foi avistado atrás do antro de jogo de Lye, no lado leste da cidade. Os policiais de patrulha que responderam o encontraram fazendo exatamente o que viciados e homens desesperados fazem quando seus mundos estão desmoronando, tentando cavar o buraco mais fundo. Ele estava discutindo com 2 homens no beco atrás do antro de jogo. Os mesmos homens a quem ele devia dinheiro, tentando convencê-los a dar-lhe mais tempo, mais crédito, mais uma chance de acertar as coisas. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão patética. O homem que acabara de cometer a agressão criminosa agora implorava misericórdia de criminosos que não tinham nenhuma para dar, tentando conseguir dinheiro de pessoas que viriam tomá-lo dele à força. Os policiais de patrulha se moveram rápido, armas em punho, vozes altas e imponentes. Raven Holloway, mãos para cima. Deite-se no chão agora. Por um segundo, Raven congelou, seu cérebro viciado em drogas tentando processar as luzes piscantes e os distintivos e as armas todas apontadas para ele. Então seu instinto de sobrevivência entrou em ação e ele fez o que covardes sempre fazem quando confrontados. Ele correu. Ele conseguiu talvez 15 pés antes que o oficial Chun o derrubasse na brita, seu rosto raspando contra o asfalto quebrado, seus braços torcidos para trás com eficiência profissional. As algemas se fecharam com um som que significava finalidade. Isso significava que a corrida havia terminado. Isso significava que as consequências finalmente haviam alcançado. Raven começou a gritar imediatamente. Um fluxo de desculpas e justificativas e culpar a vítima que fez os policiais, que o levantavam, trocarem olhares de nojo. Ela me fez fazer isso. Ela não me daria o dinheiro. É culpa dela. Eu não quis machucá-la tanto assim. As palavras jorraram dele como veneno, revelando exatamente o tipo de homem que ele era.
Alguém que quebraria o braço de uma mulher e depois a culparia por isso. Que aterrorizaria uma criança e depois reivindicaria o vitimismo. Eles o carregaram para a parte de trás do carro de patrulha, sua voz ainda elevada em protesto, ainda dando desculpas, ainda recusando-se a aceitar a responsabilidade pela violência que ele infligiu e as vidas que ele destruiu. A viagem para a prisão do condado foi misericordiosamente curta. E às 12h30 da manhã, Raven Holloway foi processado, fotografado, teve suas impressões digitais tiradas e trancado em uma cela onde ele esperaria pela acusação em indiciamentos que incluíam agressão criminosa, perigo infantil, abuso de idosos e roubo. A recomendação de fiança foi alta o suficiente para que um homem que havia roubado $15.000 e não tinha nada a mostrar por isso, não conseguiria sair tão cedo. Ele estava acabado, finalizado. O monstro havia sido pego, enjaulado e removido das vidas das pessoas que ele havia machucado. Mas a prisão de Raven foi apenas o começo da nova realidade de Sarah e Myra. A justiça havia sido servida, o vilão derrotado, mas o trabalho real, a cura, a reconstrução, o aprender a se sentir seguro novamente. Isso estava apenas começando. E levaria mais do que algemas e celas de prisão para fazer inteiro o que havia sido quebrado naquela cozinha na Maple Creek Lane. A alvorada rompeu sobre o Hospital St. Helena da maneira que sempre fazia. Indiferente aos dramas que haviam se desenrolado durante a noite, indiferente às vidas que haviam sido estilhaçadas e salvas dentro de suas paredes. A primeira luz filtrou-se pelas janelas da sala de espera, onde Dagger Thomas ainda estava sentado naquela mesma cadeira de plástico desconfortável, suas costas doendo de horas na mesma posição, seus braços cuidadosamente embalando uma criança adormecida de 9 anos que havia se recusado a soltá-lo, mesmo na inconsciência. Mara estava embrulhada em seu colete de couro como um cobertor. Os emblemas e insígnias dos Hells Angels, que deixavam a maioria das pessoas nervosas, agora servindo como segurança para uma criança que havia perdido todo o senso de segurança que ela já conheceu. Reaper havia trazido café em algum momento por volta das 3h da manhã. Chains havia se comunicado com as enfermeiras a cada hora para atualizações. Gunner havia voltado para a sede do clube para resolver as coisas lá e retornou ao amanhecer com roupas limpas para Miera e comida que ninguém tinha vontade de comer. Eles haviam mantido vigília como soldados em guarda porque era isso que irmãos faziam. E em algum lugar nas longas e escuras horas daquela noite, Miera Lane havia se tornado alguém que valia a pena proteger. Às 6h47 da manhã, uma enfermeira cirúrgica emergiu pelas portas duplas com a expressão que profissionais médicos usam quando têm boas notícias, mas estão muito exaustos para sorrir sobre isso. Família de Sarah Lane, ela chamou suavemente, e Dagger cuidadosamente moveu Miera em seus braços enquanto ele se levantava, seus músculos protestando o movimento. Bem aqui, ele disse baixinho. A enfermeira olhou para ele, realmente olhou para ele, absorvendo o couro, os emblemas, a visão incongruente deste motociclista rude segurando uma criança adormecida com ternura surpreendente, e algo em seu rosto cansado suavizou. A cirurgia correu bem. Conseguimos reparar a fratura exposta com pinos e placas. Ela está em recuperação agora, ainda tonta da anestesia, mas está perguntando por sua filha. Dagger sentiu o alívio percorrê-lo como uma coisa física. Sentiu a tensão que ele vinha carregando por 8 horas seguidas finalmente começar a diminuir. Podemos vê-la? Ele perguntou, e a enfermeira assentiu, conduzindo-os por corredores que cheiravam a antisséptico e cera de chão, através do hospital calmo da manhã, onde o turno da noite estava terminando e o turno do dia estava apenas começando. Eles alcançaram uma sala de recuperação onde Sarah Lane jazia apoiada em uma cama de hospital, seu braço esquerdo envolto em bandagens e uma tala temporária para linhas correndo para seu braço direito.
Seu rosto pálido e abatido, mas vivo, consciente, presente. Seus olhos estavam desfocados dos medicamentos, examinando a sala com confusão até que pousaram em Miera. E então tudo em sua expressão se aguçou em necessidade materna desesperada. Miera. A voz de Sarah saiu rouca e rachada, e o som da voz de sua mãe acordou Miera instantaneamente. Os olhos da menininha se abriram. Levou um momento para se orientar, e então ela estava saindo dos braços de Dagger e correndo para a beira da cama de sua mãe, com um choro que era metade soluço, metade alívio. Mamãe, mamãe, você está bem? Você está acordada? O braço bom de Sarah envolveu sua filha, puxando-a para perto. E ambas se dissolveram em lágrimas que não tinham nada a ver com dor e tudo a ver com sobrevivência, com estar viva quando tão facilmente poderiam ter estado mortas, com ter uma a outra quando a noite poderia ter roubado tudo. Dagger se afastou, dando-lhes espaço, mas os olhos de Sarah o encontraram sobre a cabeça de Mira. Confusão substituindo o alívio enquanto ela tentava juntar as peças de como ela havia chegado aqui. Quem era este homem? Por que sua filha estava embrulhada em uma jaqueta dos Hells Angels? Eu não entendo, Sarah disse, sua voz fraca, mas determinada. Quem é você? O que aconteceu? Mera se virou no abraço de sua mãe, uma mão ainda segurando a camisola de hospital de Sarah. Este é Dagger, mamãe. Eu enviei uma mensagem de texto para a tia Lisa, mas eu errei o número e foi para ele em vez disso. E ele veio e ele nos salvou e ele ficou comigo a noite toda e as palavras caíram em um fluxo. Tudo transbordando de uma vez e a confusão de Sarah aprofundou-se em algo que parecia choque. Dagger deu um passo à frente, seus movimentos lentos e não ameaçadores, sua voz carregando a mesma gentileza que ele havia usado com Miera durante a longa e escura noite. Senhora, meu nome é Dagger Thomas. Sua filha enviou uma mensagem de texto pedindo ajuda. A mensagem veio para mim por engano. Eu respondi, meus irmãos e eu chegamos à sua casa, encontramos você inconsciente, chamamos a ambulância e garantimos que sua menininha não estivesse sozinha. Ele disse isso simplesmente, factualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se qualquer um tivesse feito o mesmo, embora ambos soubessem que isso não era verdade. Sarah o encarou, tentando reconciliar o couro e os emblemas e a reputação que ela ouvira sussurrar sobre os Hells Angels, com a realidade de um homem que havia passado a noite toda protegendo sua filha. As lágrimas que escorriam pelas bochechas de Sarah agora eram diferentes. Não alívio ou dor, mas uma gratidão avassaladora misturada com descrença e algo que poderia ter sido vergonha de que um estranho tivesse que salvá-las quando o homem que afirmava amá-la havia sido quem a quebrou. Sua filha salvou a vida de vocês duas, Dagger disse, e sua voz carregava absoluta convicção. Ela é a criança mais corajosa que já conheci. Ela manteve a cabeça quando tudo estava desmoronando. Ela conseguiu ajuda. Ela ficou com você. Ela não desistiu. Você a criou direito, senhora. Você deveria estar orgulhosa. Sarah puxou Miera para mais perto, beijando o topo de sua cabeça, respirando o cheiro de sua filha e jaqueta de couro e ar de hospital, e sussurrou, estou tão orgulhosa de você, bebê. Tão orgulhosa. Os médicos vieram 1 hora depois com boas notícias, temperadas pela realidade. Dr. Patel, o cirurgião ortopédico que havia passado 4 horas reconstruindo o braço de Sarah, explicou que a cirurgia havia sido bem-sucedida, que os ossos estavam fixos e estabilizados, que com fisioterapia, com o tempo, ela recuperaria a maior parte de sua função. Você é muito sortuda, Dr. Patel disse. A sorte parecia a palavra errada para uma mulher que teve seu braço quebrado por alguém que afirmava amá-la. A fratura foi grave, mas chegamos a tempo, mais 1 hora de atraso e poderíamos estar olhando para danos nervosos permanentes, ou pior. Sarah assentiu, processando a informação através da névoa de dor,
medicação e exaustão emocional. E então Dr. Patel entregou a linha do tempo que tornou tudo real. Vamos mantê-la em observação por 24 a 48 horas. Depois disso, você receberá alta com prescrições, um cronograma de acompanhamento e instruções de cuidados domiciliares. Casa. A palavra atingiu Sarah como um golpe físico, e a realidade que havia sido mantida afastada pela crise e pelo instinto de sobrevivência desabou de uma vez. Ela não tinha uma casa para voltar. A casa na Maple Creek Lane era uma cena de crime. E mesmo que não fosse, ela nunca poderia voltar para lá, nunca dormir naquela cozinha, onde seu sangue havia poçado no linóleo, nunca se sentir segura em paredes que haviam testemunhado tanta violência. Ela não tinha dinheiro. O pouco que tinham de poupança era o fundo de emergência que ela havia se recusado a dar a Raven, e isso era talvez $800 se ela tivesse sorte. Nenhum emprego que manteria sua posição enquanto ela se recuperava de uma cirurgia importante. Nenhuma família na cidade, exceto uma irmã, a 2 horas de distância, que tinha 3 filhos próprios e mal tinha espaço suficiente para eles. Nenhum plano, nenhuma rede de segurança, nada. O colapso veio silenciosamente ao princípio, apenas lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ela olhava para o teto do hospital. Mas então se transformou em algo maior, algo que veio de um lugar mais profundo do que a dor física. Eu não tenho nada, Sarah sussurrou, sua voz embargada. Sem casa, sem dinheiro, sem como mantê-la segura. Como eu a protejo com nada? Como eu faço? Ela não conseguia terminar. Não conseguia articular o terror de ser uma mãe solteira com um braço quebrado e uma filha traumatizada e um futuro que parecia nada além de obstáculos e impossibilidades. Mira se apertou mais, assustada pelas lágrimas de sua mãe, e Sarah tentou se recompor, mas não conseguiu. Dagger, que estava em pé silenciosamente perto da porta, dando-lhes espaço, deu um passo à frente e puxou uma cadeira para perto da cama de Sarah. Sua presença era sólida, reconfortante, e quando ele falou, sua voz carregava o peso de alguém fazendo uma promessa que ele pretendia cumprir. Você não está mais sozinha, ele disse simplesmente, e os olhos cheios de lágrimas de Sarah encontraram os dele procurando pelo truque, o ângulo, a coisa que faria esta bondade fazer sentido. Mas tudo o que ela viu foi um homem que já havia provado que falava sério, que largou tudo para ajudar uma estranha, que segurou sua filha durante a pior noite de sua vida e ainda estava ali na fria luz da manhã. O que aconteceu em seguida provou algo que a mídia nunca te contará sobre clubes de motocicletas. O capítulo Hells Angels Iron Ridge vinha realizando reuniões regulares todas as terças-feiras à noite nos últimos 20 anos, tratando de assuntos do clube, discutindo viagens e eventos, votando em assuntos que afetavam a Irmandade. Mas a reunião de emergência, marcada para quarta-feira de manhã, às 8 Wessels, não era regular de forma alguma. Dagger havia enviado a notícia do hospital de que ele precisava do capítulo completo reunido, que algo importante havia surgido, e quando o presidente chamava uma reunião de emergência, os irmãos apareciam. Quando Dagger entrou na sede do clube às 8h15, deixando Ripper no hospital para ficar com Mira e Sarah, a sala estava lotada de homens que haviam reorganizado horários de trabalho e obrigações familiares para estar lá. Chains estava no bar, braços cruzados. Gunner estava encostado na mesa de bilhar. Hammer, o sargento de armas do clube, sentou-se à mesa principal com uma xícara de café em uma mão cicatrizada. Ranch, que administrava a garagem na Fifth Street, ainda tinha graxa debaixo das unhas do turno da manhã que ele havia encurtado. Bear, o executor enorme que parecia poder dobrar aço com as próprias mãos, ocupava uma cadeira que parecia comicamente pequena sob sua estrutura. Havia outros também: Spike, Diesel, Ghost, Snake.
23 membros no total, todos usando seus coletes, todos esperando para ouvir o que era tão urgente que não podia esperar pela reunião regular. Dagger não perdeu tempo com preliminares. Ele contou a eles tudo. A mensagem de texto que veio para seu telefone por acidente. A voz aterrorizada da menininha. A mãe inconsciente no chão da cozinha. O viciado violento que havia quebrado o braço de sua namorada e fugido. A vigília noturna no hospital. A realidade de que Sarah e Meara Lane não tinham para onde ir, sem recursos, sem rede de segurança, e um futuro que parecia sombrio sem intervenção. Ele expôs tudo em termos claros e factuais. E quando ele terminou, a sala estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio antigo na parede e o som distante do tráfego lá fora. Eu estou trazendo isso para uma votação, Dagger disse, sua voz carregando a autoridade de sua posição, mas também a vulnerabilidade de um homem pedindo a seus irmãos para se empenharem por estranhos que eles nunca haviam conhecido. Eu estou propondo que este capítulo assuma total responsabilidade pela proteção e apoio de Sarah e Meara Lane, moradia, comida, o que quer que elas precisem para se reerguer. Eu sei que não é um procedimento padrão. Eu sei que geralmente não nos envolvemos em situações civis como esta. Mas aquela menininha pediu ajuda e sua mensagem nos encontrou em vez de outra pessoa. Eu acredito que isso significa algo. Eu acredito que somos nós que devemos responder. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala para rostos que ele conhecia há anos, para homens que haviam sangrado ao seu lado e confiado a ele suas vidas. Todos a favor, cada mão se levantou. Nem um momento de hesitação, nem uma única voz discordante. 23 homens votando unanimemente para ajudar uma mulher e uma criança que eles nunca haviam conhecido, porque seu irmão havia pedido a eles. Porque era a coisa certa a fazer. Porque o código pelo qual eles vivem dizia: você protege aqueles que não podem se proteger. A votação nem foi apertada. Foi absoluta. E naquele momento, Sarah e Meara Lane tornaram-se parte de algo maior do que elas mesmas. Parte de uma família que não compartilhava seu sangue, mas as protegeria como se o fizesse. A ação que se seguiu foi rápida e organizada com precisão militar. Ranch conhecia um proprietário que devia um favor ao clube. Tinha um apartamento de 2 quartos disponível em um bairro seguro perto de boas escolas. O tesouro do clube cobriu o aluguel do primeiro mês e o depósito de segurança sem questionar. Membros começaram a aparecer com doações, móveis de depósitos, roupas que seus próprios filhos haviam deixado de usar, mantimentos e suprimentos domésticos e tudo o que uma família precisaria para recomeçar. Diesel trouxe uma televisão. Snake trouxe pratos e utensílios de cozinha. Ghost apareceu com roupas de cama, ainda na embalagem de uma ida à loja que ele havia feito especificamente para este propósito. Mas o momento que ficaria com Meara para sempre veio quando Reaper entrou em seu quarto de hospital naquela tarde carregando algo embrulhado em papel pardo. Reaper tinha 63 anos, um veterano do Vietnã, com tatuagens de prisão cobrindo braços que haviam visto muita violência. Um homem cujo rosto era couro envelhecido e cujos olhos haviam testemunhado coisas que lhe davam pesadelos décadas depois. Ele parecia exatamente o que a maioria das pessoas temia quando pensava em motociclistas fora da lei. Mas quando ele se ajoelhou ao lado da cadeira de Mira e entregou a ela aquele pacote, sua voz áspera suavizou de uma forma que surpreendeu até a ele. Isso é para você, pequena querida. Pensei que você poderia gostar. Meara desembrulhou o papel cuidadosamente, suas pequenas mãos revelando um unicórnio de pelúcia, branco imaculado com uma crina de arco-íris e chifre brilhante. O tipo de brinquedo que custava mais do que Reaper jamais admitiria ter gasto. Seus olhos arregalaram e ela o agarrou ao peito como se fosse feito de ouro. Toda menininha merece se sentir segura. Reaper disse, sua voz rouca de emoção. Ele não se incomodou em esconder,
Isso é apenas o começo. Você tem uma família inteira agora. Criança. Nós cuidamos dos nossos. Mas o apoio da Irmandade foi além das coisas materiais. Dagger fez ligações usando influência e chamando e favores acumulados ao longo de anos, operando no complicado ecossistema de Iron Ridge Valley. Ranch precisava de uma gerente de escritório em meio período em sua garagem. Alguém para lidar com papelada e agendamento, alguém que pudesse trabalhar em horários flexíveis enquanto se recuperava de uma lesão e cuidava de uma filha. O salário era justo, as horas eram razoáveis e a posição vinha com a proteção implícita de ser empregada por um negócio afiliado aos Hells Angels, o que significava que ninguém com más intenções viria causando problemas. Assistência jurídica foi arranjada através de conexões que o clube tinha com advogados que entendiam o valor de ter os Hells Angels. Devendo-lhes favores, uma ordem de restrição foi arquivada contra Raven Holloway antes mesmo que ele conseguisse fiança, o que ele não conseguiria porque o promotor estava empilhando acusações como lenha, agressão criminosa, perigo infantil, abuso de idosos, grande roubo. O caso judicial estava se transformando em algo substancial, algo que colocaria Raven longe por anos, e Sarah não teria que testemunhar sozinha. Ela teria apoio, proteção, pessoas que se sentariam naquele tribunal e se certificariam de que o juiz entendesse a extensão total do que havia sido feito a ela e sua filha. Aquela mensagem de texto para o número errado, ela não apenas salvou suas vidas naquela noite. Deu a elas um futuro, deu a elas esperança, deu a elas algo que Sarah havia parado de acreditar que existia. Uma comunidade que se importava, que aparecia, que transformava palavras em ação e promessas em realidade. 3 meses é tanto uma eternidade quanto nenhum tempo quando você está reconstruindo uma vida das cinzas. Para Sarah e Mira Lane, aqueles 90 dias entre a pior noite de suas vidas e a festa de 10º aniversário de Myra foram um estudo em transformação. Os pesadelos não desapareceram da noite para o dia. O medo não desapareceu com a ordem de restrição. Mas lentamente, dia a dia, hora a hora, elas aprenderam como era respirar sem terror, dormir sem ouvir passos, existir em um espaço onde a violência não estava à espreita, em cada esquina esperando para explodir. O braço de Sarah curou melhor do que os médicos haviam previsto inicialmente. A fisioterapia foi brutal. Os exercícios dolorosos, mas ela atacou a recuperação com a mesma determinação que a havia mantido viva através de anos de sobrevivência a Raven Holloway. Pelo 2º mês, ela tinha a maior parte de sua amplitude de movimento de volta. Pelo 3º mês, ela estava trabalhando em tempo integral na garagem de ranch, lidando com agendamentos e pedidos de peças e atendimento ao cliente com uma eficiência que fez o ranch se perguntar como ele havia conseguido sem ela. Ela era boa no trabalho, boa com pessoas, boa em criar ordem do caos. O salário não era enorme, mas era estável, honesto, e vinha com plano de saúde e a segurança de saber que seus empregadores eram família agora em todos os sentidos que importavam. Mira prosperou de maneiras que faziam o coração de Sarah doer de gratidão. Quadro de honra todo semestre. Presidente do conselho estudantil de sua escola de ensino fundamental. Voluntariando-se no Hospital St. Helena nos fins de semana. Empurrando carrinhos de revistas e conversando com pacientes, dizendo a quem perguntasse que ela queria ser enfermeira um dia, porque enfermeiras haviam cuidado de sua mamãe quando tudo estava quebrado. O trauma não havia desaparecido. Ela ainda via uma terapeuta mensalmente, ainda tinha pesadelos ocasionais, mas isso também não a havia definido. Ela havia pego a pior experiência de sua jovem vida e, de alguma forma, a transmutado em compaixão, em um impulso para ajudar os outros, em força que a serviria pelo resto de sua vida. O capítulo Hells Angels Iron Ridge permaneceu o que eles haviam se tornado naquela primeira noite, família estendida.
Dagger veio às peças escolares e feiras de ciências de mira. Reaper a ensinou a trocar um pneu e verificar sua bicicleta. A filha de Chains, Emma, tornou-se sua melhor amiga. Os clubes celebraram seus aniversários, apareceram para suas formaturas, existiram como uma rede de segurança e sistema de apoio que nunca vacilou. Eles não eram a família em que ela havia nascido, mas eles eram a família que lhe havia sido dada. E isso acabou valendo mais do que o sangue jamais valeu. Esta história não é sobre motociclistas ou gangues ou estereótipos que a mídia adora perpetuar. Não é sobre emblemas ou motocicletas ou os rótulos que a sociedade usa para categorizar pessoas em caixas arrumadas de bom e mal. Esta história é sobre uma criança aterrorizada de 9 anos que pediu ajuda no momento mais sombrio de sua vida e um homem que escolheu responder mesmo que ele não tivesse nenhuma obrigação, nenhuma conexão, nenhuma razão, exceto que era a coisa certa a fazer. É sobre como às vezes os heróis não usam distintivos ou capas ou uniformes. Às vezes, eles usam couro e emblemas e andam de Harleys pela noite, quando um estranho precisa de salvação. É sobre como família nem sempre são as pessoas para quem você nasce. Nem sempre é definida por genética compartilhada ou sobrenomes em documentos legais. Às vezes, famílias são as pessoas que aparecem quando você não tem nada, que ficam quando as coisas são difíceis, que provam através de ações em vez de palavras, que você importa, que você vale a pena proteger, que você não está sozinho neste mundo. É sobre como um momento de coragem, uma menininha digitando uma mensagem desesperada com as mãos tremendo. Um presidente de motociclistas escolhendo responder em vez de ignorar. Uma irmandade decidindo se empenhar por pessoas que eles nunca haviam conhecido pode mudar a trajetória inteira de vidas que pareciam destinadas à tragédia. Se esta história te emocionou, se você acredita em proteger os inocentes, não importa qual emblema alguém use ou quais suposições a sociedade faça sobre eles, clique em inscrever-se e compartilhe este vídeo. Comente o que justiça significa para você, porque histórias como a de Myra merecem ser ouvidas e amplificadas, e pessoas como Raven merecem ser expostas por exatamente o que são. Covardes que atacam os vulneráveis e depois choram como vítimas quando as consequências finalmente chegam. Vamos mostrar ao mundo como é a verdadeira força. Não a força para machucar aqueles mais fracos que você, mas a força para protegê-los. Não a força para correr quando as coisas ficam difíceis, mas a força para responder quando alguém pede ajuda. Mesmo quando essa ligação era destinada a outra pessoa. Porque no final, a mensagem de texto de Mira não foi enviada para o número errado de forma alguma. Foi enviada para exatamente o certo. Para um homem que entendeu que ser forte significa proteger os fracos, que usar cores significa viver por um código, que irmandade significa aparecer quando mais importa. Aquela mensagem, aquelas 12 palavras desesperadas digitadas por uma criança aterrorizada, viajou pelo espaço digital e pousou nas mãos de alguém que escolheu ser um herói, quando poderia ter sido apenas um espectador. E essa escolha, essa única decisão de responder, de reagir, de se importar, criou ondas que mudaram tudo. Por favor, ajude. Ele quebrou o braço da minha mãe. Mamãe não vai acordar. Estou com medo. Estou